Olá pessoal, o tema da aula de hoje se chama radianos. O que seria radianos, né? Então vamos supor que nós tenhamos um círculo aqui, ó. Por exemplo, esse círculo. Vou só separar em 4 pedaços, só para a gente identificar um pouquinho melhor. Então, todos vocês sabem que uma volta completa no círculo, na verdade assim, uma volta completa, começando daqui, né? Quantos graus tem uma volta completa no círculo? 360 graus. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Se eu tiver não uma volta completa, tiver meia volta. Se uma volta completa é 360, meia volta é 180. Se eu tiver um quarto dessa volta é 90 graus. Tudo bem, pessoal? O que acontece? Para medir ângulo, nós estamos acostumados a usar o graus, né? Então, uma volta completa, meia volta, um quarto da volta, tantos graus. Só que existe uma outra figura chamada radianos, que também mede graus, mede ângulos. O que é um radiano? Tá? Então, se nós temos um círculo, a gente sabe que do centro até a ponta do círculo nós temos um raio. Então, do centro até a ponta do círculo nós temos um raio. O que é o radiano? É pegar esse raio e transpor no círculo. Então eu pego esse raio aqui e transponho aqui no círculo. Ó. Então essa medida que eu transporto, que a gente está medindo aqui, é 1 radiano. É pegar o raio e transpor no círculo. Então, para se ter uma noção, 1 radiano, deixa eu só colocar aqui, 1 radiano é aproximadamente 57 graus. Então, quando eu transponho esse raio e ponho no círculo, aproximadamente dá 57 graus. Se eu tiver 2 radianos, vai dar aproximadamente 115 graus. Aproximadamente. Tá? 3 radianos dá aproximadamente 172 graus. Tudo aproximadamente, porque o número dá quebrado, tá, pessoal? Então, 1 radiano me dá aproximadamente 57 graus. 2 radianos me dá aproximadamente 115 graus. 3 radianos me dá aproximadamente 172 graus. Aí poderiam me perguntar, ao contrário agora, ó, eu sei que aqui é 180 graus. Quantos radianos dá 180 graus? Quantos radianos dá? Então eu respondo que é aproximadamente 3,14. 3,14 soa um número conhecido nosso. Que número é esse? É o π. Tá? Então, meia volta em radianos, nós falamos que é π radianos. Então, meia volta é π radiano. Então, uma volta inteira dá 2π radianos. Tá, pessoal? Então, às vezes é comum cair nas provas ele perguntar assim, 3 radianos está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Então, vamos relembrar. Ó. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto quadrante. 3 radianos. Qual quadrante que está? Lembra que isso aqui, ó, 57 graus, é aproximadamente 1 radiano.
2 radianos, 3 radianos. Então, qual o quadrante que está? Está no segundo quadrante. Tá, pessoal? Então, o que acontece? O que também a gente precisa saber? Por exemplo, 30 graus. 30 graus. Quantos radianos são? Quantos radianos são? Então, tem um jeito de calcular. Como é que faz? Então, é assim, pessoal, a conta. Ó. Se faz por regra de 3. Então, a gente coloca dessa maneira. Ó. 180 graus equivale a π radiano. 30 graus equivale a x. E aí, como é que resolve essa conta? Tem que multiplicar assim. Então, vamos lá. X vezes 180. X vezes 180. 180x. Igual 30 vezes π. 30π. Aí, o que eu faço? 180 passar para baixo dividindo. Vai ficar 30π dividido por 180. Aí vocês sabem que fração dá para simplificar. Que número dá para dividir em cima e dá para dividir embaixo igual? Dá para dividir por 30. Então, o que vai dar aqui? Vamos ver. 30 dividido por 30, 1. 1π. 180 dividido por 1, 6. Então, pessoal, o que a gente conclui? Que 30 graus é a mesma coisa que 1π sobre 6 radianos. Difícil? Vamos lá para mais um outro exemplo. Ó. Apagando aqui. Então, 240 graus. Quantos radianos são? Então, o que eu faço? Como é que faz essa conta? Do mesmo jeito, ó. 180 graus equivale a π. 240 graus equivale a x. Aí, como é que faz? X vezes 180, 180x. 240 vezes π, 240π. 180 passa para baixo dividindo. Vai dar x igual 240π dividido por 180. Que número dá para simplificar em cima, dá para simplificar embaixo? Então, aqui eu consigo simplificar por 60. Aqui também consigo simplificar por 60. Então, o que vai dar aqui? 240 dividido por 60, 4π. 180 dividido por 60, 3. Então, 240 graus é a mesma coisa que 4 terços de π, radianos. Certo? Agora eu vou fazer um ao contrário. Como assim ao contrário? Sim. 1 terço de π radiano, quantos graus são? Então, como é que eu faço? Do mesmo jeito, ó. 180 graus equivale a π. X equivale a 1 terço de π. Então, percebe que agora, como aqui está em radiano, eu tenho que colocar debaixo do radiano. Tá? X vezes π, πx. 1 terço vezes 180. Então, o que acontece, pessoal? Na verdade, essa conta, só 1 acaba multiplicando 180. 1 vezes 180, 180 sobre 3π. Pessoal,
Numa equação, quando eu tenho dois números iguais dos dois lados, eu tenho π desse lado e π desse lado, eu posso cortar. Tá? Então, desde que tenha dois números iguais, π é um número, então eu posso cortar. Sobrou o quê? X é igual a 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 é 60. Então, 1/3 de π radiano é a mesma coisa que 60 graus. Tá bom, pessoal? E é isso.